Estamos de volta com o Pauta em Debate. E agora vamos falar uma coisa que mulheres e homens, todos nós, gostamos. Vamos falar de bom atendimento. Aliás, anda cada vez mais raro, né, minha amiga? Você também é meu amigo. Quem é que não tem uma história de reclamação de atendimento? Seja em repartições públicas, serviço público, seja no comércio, seja em qualquer lugar, prestação de serviços, né? Claro, não vamos generalizar dizendo que tudo está perdido, mas sempre nós temos aí uma situação que não é aquela ideal, aquela que nós gostaríamos, seja pela demora do atendimento, seja pela falta de resolutividade do atendimento, você não consegue resolver o seu problema, seja porque a informação está incorreta, seja porque o produto tem defeito, enfim, sempre há uma dificuldade. E nos dias de hoje, onde nós temos muito mais do que água, luz e televisão na casa da gente, tem muito mais serviços, cada vez mais você tem que ter mais prestação de serviço, mais contato com fornecedores de serviços e produtos. Por exemplo, há até 20 anos atrás, quem é que tinha uma pessoa que fazia manutenção no ar-condicionado? Quase ninguém, né? Ar-condicionado era uma coisa só, muito rara, só de ricos. Hoje, cada vez mais presente nas casas. Então, você tem que ter também um mecânico, um consertador de ar-condicionado, entre outras, tantos profissionais e tantas situações. Para falar um pouquinho sobre essa questão do atendimento, ou seja, o foco no cliente, está aqui conosco a consultora e professora Fafita Lopes Perpétuo, da Foco Consultoria e Treinamento. Seja muito bem-vinda, ótima noite, Obrigada. Fafita. Boa noite. É mais ou menos isso, a vida moderna exige mais serviços, nós temos mais coisas que nós compramos e utilizamos, e a nossa relação também com o serviço de atendimento ao consumidor também aumenta. Com certeza, você tem razão. E isso, com certeza, é um desafio para as nossas empresas. Sim. Temos mais opções de serviço à nossa disposição, consequentemente, somos clientes de mais empresas, e isso exige que quem está do lado da empresa se prepare também para nos atender. E como que a empresa, é claro, temos empresas de todos os tamanhos, das gigantes telefônicas até a mercearia ou a lojinha do bairro. Como que as empresas podem se preparar melhor para satisfazer o cliente, para que o cliente volte? Para mim, um primeiro ponto é pensar no cliente. Depois eu preciso conhecer esse cliente. Isso, de um modo geral, demanda um certo envolvimento da empresa, em querer atender bem, em querer entender a importância que esse cliente tem para a sua empresa. Para mim, é aí que a gente começa a olhar para o cliente com outros olhos, a ter foco no cliente, como você colocou. E isso, na verdade, não pode parecer fácil de falar, mas para fazer no dia a dia é bastante complicado. Ele não precisa ser tão complicado. Nós conseguimos muitas vezes oferecer uma solução, oferecer um bom atendimento com aquilo que é simples. Olhando para dentro de casa, para a nossa equipe, para os nossos processos, pensando no cliente, como é que o cliente gostaria de receber esse meu serviço, esse meu produto, o que eu, no lugar do cliente, gostaria de receber. Então, ele se torna complicado a partir do momento que a gente não foca. Não olha para o cliente, e aí as reclamações vão aparecendo, vão se repetindo, vão tomando uma proporção maior, e aí eu concordo com você que fica complicado para a empresa retomar o controle dessa situação. Quanto maior a empresa, a impressão que a gente que é leigo, quanto maior a empresa, o atendimento, a parte resolutiva é mais complicado? Eu acho que é uma questão de proporção. A pequena e média empresa, ela proporcionalmente tem menos clientes, o que não quer dizer menos problemas de atendimento, mas numa empresa de grande porte, você proporcionalmente tem muitos clientes e aí a probabilidade de acontecer um problema é maior. Mas eu acho que é importante a gente olhar em termos de números. Quantos clientes você tem, qual é o seu percentual de reclamações, quanto você consegue resolver, para aí a gente conseguir ter um parâmetro, uma referência, até para o porte e para o segmento da minha empresa. E como que isso hoje em dia está acontecendo, tendo em vista que temos uma nova realidade, onde os smartphones nos conectam com o mundo em tempo real e nós podemos entrar no site da empresa ou no Facebook, né, o que é muito comum hoje em dia. Eu compro um produto, não está bom, eu vou lá tirar foto, coloco no Facebook e falo, não presta. Aliás, até uma situação que juridicamente é delicada. Como conviver com tudo isso? Eu acho que para a gente, enquanto cliente, isso é uma oportunidade, que a gente mostre para as empresas o quanto nós estamos insatisfeitos e quanto ela precisa olhar para o cliente.
Enquanto empresa, a internet certamente deu uma proporção, uma voz para o cliente até então mais contida. Mas eu entendo isso também como uma oportunidade. Você veja, hoje eu posso, como você mesmo citou, utilizar uma página do Facebook para fazer uma reclamação, demonstrar o meu descontentamento. Eu posso colocar a minha reclamação num site, que existem sites especializados para isso toma uma proporção, mas eu sempre acho, Luiz, que o cliente, quando ele reclama, ele dá para a nossa empresa uma oportunidade de ser melhor. Isso, num primeiro momento, pode soar estranho para a empresa, para o empresário, para um gestor, mas o cliente está dizendo para a gente aonde eu posso ser melhor. E muitas vezes a empresa faz uma pesquisa, não consegue entender algum ponto e o cliente já está dizendo para ela. Você tem essa relação próxima. Muitas vezes a empresa, ela olha para essas reclamações expostas na internet e gera um certo afastamento do cliente, o que eu acho uma postura incorreta. Eu acho que é esse o momento de você se aproximar, entender e principalmente resolver. Porque para mim, atender bem o cliente está ligado à solução. O quanto as nossas empresas resolvem os problemas com o cliente. Postergar, não responder uma reclamação, deixar para lá, discutir com o cliente, brigar com o cliente, para mim isso é a postura que a gente não deve ter enquanto empresa. Vai lá e resolve. As nossas empresas erram, sem dúvida. As nossas empresas vão continuar errando, mas eu estou errando nos mesmos pontos. Aquilo que eu errava no passado, eu posso melhorar? Da onde surgiu, como é que surgiu essa reclamação? Por que eu deixei o cliente chegar ao ponto de expor a reclamação, de estar tão insatisfeito que ele quer contar para a rede de contatos todo? Ele sabe que se ele colocar na internet, ele vai pressionar a minha empresa a resolver. Como é que eu cheguei nesse ponto de relacionamento com o meu cliente? Então é aí que eu entendo que a reclamação ela é uma oportunidade para nós sermos empresas melhores. Por outro lado, aqui eu vou colocar uma pimenta na conversa. Nós, como consumidores, estamos mais chatos do que algum tempo atrás, ou mais empoderados, né? Vamos usar aqui uma palavra muito em voga ultimamente. Nós estamos empoderados, até pela própria internet. Então, às vezes eu como consumidor, eu acabo querendo exigir da empresa, além daquilo que a lei, por exemplo, a lei de consumo prevê. Eu quero fazer pressão, não, se você não me der outro produto, quando na verdade a empresa é obrigada a consertar o produto pela legislação, digamos num caso, eu vou para a internet, eu vou no programa policial falar que o produto não presta. Nós estamos muito empoderados? Essa é uma boa pergunta. Para mim, nós, enquanto consumidores, estamos empoderados, é uma boa palavra, nós estamos bem informados e muitos de nós cientes da nossa força enquanto consumidor. Concordo com você que nós temos uma linha de trabalho. As empresas precisam respeitar a legislação ou a regulamentação do seu setor e o cliente, por outro lado, precisa entender que somos empresas e temos uma regra, um mínimo de organização de trabalho. Eu acho que existe uma linha muito tênue aí entre o consumidor reclamar, mostrar o seu empoderamento, a sua força, a sua necessidade de resolução, a sua insatisfação de uma forma geral. E essa linha muito tênue, o outro lado é que eu tenho que dizer a verdade também para a empresa. Eu tenho que exigir aquilo que o meu direito enquanto consumidor me resguarda. Então, acho que tem uma linha muito tênue, inclusive porque a gente começa a ver alguns casos já divulgados em que o cliente, o consumidor, se excedeu na reclamação, não é necessariamente verdadeiro aquilo que ele afirma e que isso dá um outro lado para a empresa de que ela tem razão depois, em alguns casos, até de ser ressarcida para o cliente. Ou seja, pode dar um processo judicial bastante longo até e que pode ter uma situação bastante delicada e desnecessária, digamos assim. Agora, nós temos também um tipo de empresa que ela prima por não resolver, ela prima por não atender, ela prima por deixar você esperando muitas vezes no telefone. Aliás, quando inventaram esse 0800, o cidadão que inventou o 0800 deveria ser queimado em praça pública, na minha opinião. Até porque pelo telefone você não consegue resolver. Vamos falar das telefônicas, então, vamos colocar aqui a situação das telefônicas. Você liga, e aí agora inventaram até um atendente virtual, cada um tem um nome, tecle 1, tecle 2, tecle 3, depois de teclar tanto número, aí você não consegue resolver nada. Isso também é para fazer a gente desistir?
Não, é para fazer a gente desistir. Eu sempre acredito que essas estruturas de 0800 ou de saque, de um modo geral, elas existem para nos dar algum tipo de suporte, alguma informação, registrar uma reclamação ou fazer um serviço. Eu acho que tudo depende, novamente, aí da proporção, ou como você disse no começo da sua pergunta, é uma questão de postura diante do cliente. Como é que eu quero que o meu 0800 se relacione com o meu cliente? A minha equipe está preparada para se relacionar, para atender uma reclamação, para receber muitos contatos diante de um problema pontual que a minha empresa teve? Então, acho que é uma questão de preparo da equipe e de processo. 2 pontos aí pra gente. Não acho que eles existem para nos enganar ou para deixar a gente chateado, mas temos que levar em consideração também que os números do Procon ou de sites de reclamação proporcionalmente mostram quem são essas empresas. Do outro lado, para a gente, partindo para o encerramento dessa entrevista, eu quero agradecer muito aqui a presença da Fafita Lopes Perpétuo, consultora e professora, falando de relacionamento, né? Até porque, como eu disse no início, a gente tem que se relacionar com uma série de posturas de serviço e de produtos. No marketing se diz que as empresas ou pessoas não vendem produtos ou serviços, vendem satisfação. Nós queremos cada vez mais sermos satisfeitos por todos. Nós queremos cada vez mais ser clientes satisfeitos, cientes dos nossos direitos enquanto consumidores, cientes do nosso poder diante das empresas. Certamente isso é um desafio para as nossas empresas, independente do porte, uma oportunidade para os dois lados. E para as empresas pequenas e médias aqui da região, por exemplo, que nos assistem, que muitas vezes o gerente ou o proprietário, que faz às vezes de gerente também, tem uma equipe pequena ou uma equipe até média, mas nem sempre consegue estar na ponta presencialmente para acompanhar o atendimento. Quais são as dicas que você dá para o pessoal ficar de olho na questão do atendimento? Para mim é importante olhar para a sua equipe, quem são as pessoas que estão interagindo com o seu cliente, olhar para os seus processos, porque muitas vezes a solução não depende só da sua equipe, e conversar com o seu cliente. Muitas vezes o gestor ou o proprietário não tem esse contato direto, e eu acho que isso é um ganho muito grande. Inclusive recomendo isso para os meus clientes na minha empresa. Vá lá e converse com o seu cliente, ouça diretamente na sua ponta o que é que está acontecendo. E muitas vezes ele fala, mas Fafita, eu estou aqui no escritório, eu tenho que comprar mercadoria, eu tenho que cuidar da contabilidade, eu tenho que dar suporte aqui, e eu tenho uma equipe lá atendendo lá no balcão ou lá no chão de loja, e não consigo estar presente. Tem que dar um jeito? Tem um jeito. Toda essa operação que você está descrevendo, o meu financeiro, o meu estoque, tudo isso só existe porque você tem cliente. Então, é olhar para o seu cliente para que todo esse processo depois da operação da sua empresa possa funcionar. Tudo que a gente faz na empresa é para o cliente. Sem cliente não tem empresa. É a sua excelência, o cliente. É isso, sua excelência, o cliente. Isso a gente está levando isso ao pé da letra ultimamente. Verdade. Nós podemos comprar, eu estou gostando da conversa aqui, claro, nós podemos definir a nossa compra muitas vezes não pelo preço, mas pelo atendimento? Certamente. Usar a nossa experiência como cliente, isso eu faço bastante, é algo que nos dá essa visão. Como é que eu gosto de ser atendido? Eu realmente gostei da interação que eu tive com essa empresa? E para mim eu não tenho dúvida, nós decidimos a nossa compra muitas vezes pelo relacionamento que a gente tem com a empresa. Olha, você quer saber um pouquinho mais, quer bater um papo com a Fafita Lopes Perpétuo? Eu vou dar uma dica para você. www.fococonsultoria.net.br fococonsultoria.net.br. A Foco Consultoria e Treinamento, a empresa da Fafita, vai fazer uma visita para você. Ela também tem um blog, não é? O blog chama-se Foco no Cliente, e você procura, claro, no Dr. Google, que ele vai ensinar para você o caminho das pedras. As pessoas podem procurar a Foco Consultoria para bater um papo, para fazer um trabalho de como melhorar esse atendimento? Com certeza. A Foco desenvolve trabalho de consultoria e treinamento nessa área de relacionamento, desde prospecção e vendas por telefone, atendimento e pós-vendas. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela entrevista. Obrigada pela oportunidade. Ótima noite. Falando em boas dicas, agora a gente vai dar uma dica muito legal de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem.
Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado dos nossos bate-papos nesta noite. Eu particularmente gostei muito da conversa com o Luiz Cláudio, também com a Fafita. Conversas muito gostosas e que com muita informação para a gente construir o nosso dia a dia. Eu quero trazer para você aqui também mais uma informação para a gente encerrar o programa. A matéria da Aline Machado, paródia para a Folha Economia, jornal Folha de Londrina, publicada no último dia 2, na quinta-feira passada. Olha só, cesta básica pesa menos no bolso. Pesquisa aponta a 4ª retração seguida no preço médio em Londrina. Perspectiva é manter a tendência de queda no próximo mês. Segundo a matéria da Aline, a retração foi de 1,54% em relação a janeiro. E é claro, né, não fazendo nenhum tipo de brincadeira, um trabalho seríssimo dos jornalistas da Folha de Londrina, constatando aqui a queda do preço da cesta básica, mas para nós, meu amigo, para você, minha amiga, para mim, para você, meu amigo, será que o preço dos produtos no supermercado caiu mesmo? Será que é perceptível essa retração? Sinceramente, eu ainda não percebi a retração. Pelo contrário, percebo que os produtos continuam subindo de preço, embora o país esteja aí praticamente parado. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, um ótimo fim de noite, que Deus abençoe a sua vida, tudo de bom. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Tchau. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos falar uma coisa que mulheres e homens, todos nós gostamos. Vamos falar de bom atendimento. Aliás, anda cada vez mais raro, né, minha amiga? Você também, meu amigo. Quem é que não tem uma história de reclamação de atendimento?
seja em repartições públicas, serviço público, seja no comércio, seja em qualquer lugar, prestação de serviços, né? Claro, não vamos generalizar dizendo que tudo está perdido, mas sempre nós temos aí uma situação que não é aquela ideal, aquela que nós gostaríamos, seja pela demora do atendimento, seja pela falta de resolutividade do atendimento, você não consegue resolver o seu problema, seja porque a informação está incorreta, seja porque o produto tem defeito, enfim, sempre há uma dificuldade. E nos dias de hoje, onde nós temos muito mais do que água, luz e televisão na casa da gente, tem muito mais serviços, cada vez mais você tem que ter mais prestação de serviço, mais contato com fornecedores de serviços e produtos. Por exemplo, há até 20 anos atrás, quem é que tinha uma pessoa que fazia manutenção no ar-condicionado? Quase ninguém, né? Ar-condicionado era uma coisa só, muito rara, só de ricos. Hoje, cada vez mais presente nas casas. Então, você tem que ter também um mecânico, um consertador de ar-condicionado, entre outras, tantos profissionais e tantas situações. Para falar um pouquinho sobre essa questão do atendimento, ou seja, o foco no cliente, está aqui conosco a consultora e professora Fafita Lopes Perpétuo, da Foco Consultoria e Treinamento. Seja muito bem-vinda, ótima noite, Obrigada. Fafita. Boa noite. É mais ou menos isso, a vida moderna exige mais serviços, nós temos mais coisas que nós compramos e utilizamos, e a nossa relação também com os serviços de atendimento ao consumidor também aumenta. Com certeza, você tem razão. E isso, com certeza, é um desafio para as nossas empresas. Sim. Temos mais opções de serviço à nossa disposição, consequentemente, somos clientes de mais empresas, e isso exige que quem está do lado da empresa se prepare também para nos atender. E como que a empresa, é claro, temos empresas de todos os tamanhos, das gigantes telefônicas até a mercearia ou a lojinha do bairro. Como que as empresas podem se preparar melhor para satisfazer o cliente, para que o cliente volte? Para mim, um primeiro ponto é pensar no cliente. Depois eu preciso conhecer esse cliente. Isso, de um modo geral, demanda um certo envolvimento da empresa, em querer atender bem, em querer entender a importância que esse cliente tem para a sua empresa. Para mim, é aí que a gente começa a olhar para o cliente com outros olhos, a ter foco no cliente, como você colocou. E isso, na verdade, não pode parecer fácil de falar, mas para fazer no dia a dia é bastante complicado. Ele não precisa ser tão complicado. Nós conseguimos muitas vezes oferecer uma solução, oferecer um bom atendimento com aquilo que é simples. Olhando para dentro de casa, para a nossa equipe, para os nossos processos, pensando no cliente, como é que o cliente gostaria de receber esse meu serviço, esse meu produto, o que eu, no lugar do cliente, gostaria de receber. Então, ele se torna complicado a partir do momento que a gente não foca, não olha para o cliente. E aí as reclamações vão aparecendo, vão se repetindo, vão tomando uma proporção maior. E aí eu concordo com você que fica complicado para a empresa retomar o controle dessa situação. Quanto maior a empresa, a impressão que a gente que é leigo, quanto maior a empresa, o atendimento, a parte resolutiva é mais complicado? Eu acho que é uma questão de proporção. A pequena e média empresa, ela proporcionalmente tem menos clientes, o que não quer dizer menos problemas de atendimento, mas numa empresa de grande porte, você proporcionalmente tem muitos clientes e aí a probabilidade de acontecer um problema é maior. Mas eu acho que é importante a gente olhar em termos de números. Quantos clientes você tem, qual é o seu percentual de reclamações, quanto você consegue resolver, para aí a gente conseguir ter um parâmetro, uma referência, até para o porte e para o segmento da minha empresa. E como que isso hoje em dia está acontecendo, tendo em vista que temos uma nova realidade, onde os smartphones nos conectam com o mundo em tempo real e nós podemos entrar no site da empresa ou no Facebook, né, o que é muito comum hoje em dia. Eu compro um produto, não está bom, eu vou lá tirar foto, coloco no Facebook e falo, não presta. Aliás, até uma situação que juridicamente é delicada. Como conviver com tudo isso? Eu acho que para a gente, enquanto cliente, isso é uma oportunidade, que a gente mostre para as empresas o quanto nós estamos insatisfeitos e quanto ela precisa olhar para o cliente. Enquanto empresa, a internet certamente deu uma proporção, uma voz para o cliente até então mais contida. Mas eu entendo isso também como uma oportunidade. Você veja, hoje eu posso, como você mesmo citou, utilizar uma página do Facebook para fazer uma reclamação, demonstrar o meu descontentamento. Eu posso
colocar a minha reclamação num site, que existem sites especializados para isso toma uma proporção, mas eu sempre acho, Luiz, que o cliente, quando ele reclama, ele dá para a nossa empresa uma oportunidade de ser melhor. Isso, num primeiro momento, pode soar estranho para a empresa, para o empresário, para um gestor, mas o cliente está dizendo para a gente aonde eu posso ser melhor. E muitas vezes a empresa faz uma pesquisa, não consegue entender algum ponto e o cliente já está dizendo para ela. Você tem essa relação próxima. Muitas vezes a empresa, ela olha para essas reclamações expostas na internet e gera um certo afastamento do cliente, o que eu acho uma postura incorreta. Eu acho que é esse o momento de você se aproximar, entender e principalmente resolver. Porque para mim, atender bem o cliente está ligado à solução. O quanto as nossas empresas resolvem os problemas com o cliente. Postergar, não responder uma reclamação, deixar para lá, discutir com o cliente, brigar com o cliente, para mim isso é a postura que a gente não deve ter enquanto empresa. Vai lá e resolve. As nossas empresas erram, sem dúvida. As nossas empresas vão continuar errando, mas eu estou errando nos mesmos pontos. Aquilo que eu errava no passado, eu posso melhorar? Da onde surgiu, como é que surgiu essa reclamação? Por que eu deixei o cliente chegar ao ponto de expor a reclamação, de estar tão insatisfeito que ele quer contar para a rede de contatos todo? Ele sabe que se ele colocar na internet, ele vai pressionar a minha empresa a resolver. Como é que eu cheguei nesse ponto de relacionamento com o meu cliente? Então é aí que eu entendo que a reclamação ela é uma oportunidade para nós sermos empresas melhores. Por outro lado, aqui eu vou colocar uma pimenta na conversa. Nós, como consumidores, estamos mais chatos do que algum tempo atrás, ou mais empoderados, né? Vamos usar aqui uma palavra muito em voga ultimamente. Nós estamos empoderados, até pela própria internet. Então, às vezes eu como consumidor, eu acabo querendo exigir da empresa, além daquilo que a lei, por exemplo, a lei de consumo prevê. Eu quero fazer pressão, não, se você não me der outro produto, quando na verdade a empresa é obrigada a consertar o produto pela legislação, digamos no caso, eu vou para a internet, eu vou no programa policial falar que o produto não presta. Nós estamos muito empoderados? Essa é uma boa pergunta. Para mim, nós, enquanto consumidores, estamos empoderados, é uma boa palavra, nós estamos bem informados e muitos de nós cientes da nossa força enquanto consumidor. Concordo com você que nós temos uma linha de trabalho. As empresas precisam respeitar a legislação ou a regulamentação do seu setor e o cliente, por outro lado, precisa entender que somos empresas e temos uma regra, um mínimo de organização de trabalho. Eu acho que existe uma linha muito tênue aí entre o consumidor reclamar, mostrar o seu empoderamento, a sua força, a sua necessidade de resolução, a sua insatisfação de uma forma geral. E essa linha muito tênue, o outro lado é que eu tenho que dizer a verdade também para a empresa. Eu tenho que exigir aquilo que o meu direito, enquanto consumidor, me resguarda. Então, acho que tem uma linha muito tênue, inclusive porque a gente começa a ver alguns casos já divulgados em que o cliente, o consumidor, se excedeu na reclamação, não é necessariamente verdadeiro aquilo que ele afirma, e que isso dá um outro lado para a empresa, de que ela tem razão depois, em alguns casos, até de ser ressarcida para o cliente. Ou seja, pode dar um processo judicial bastante longo até, e que pode ter uma situação bastante delicada e desnecessária, digamos assim. Agora, nós temos também um tipo de empresa que ela prima por não resolver, ela prima por não atender, ela prima por deixar você esperando muitas vezes no telefone. Aliás, quando inventaram esse 0800, o cidadão que inventou o 0800 deveria ser queimado em praça pública, na minha opinião. Até porque pelo telefone, você não consegue resolver. Vamos falar das telefônicas, então. Vamos colocar aqui a situação das telefônicas. Você liga, e aí agora inventaram até um atendente virtual, cada um tem um nome, tecle 1, tecle 2, tecle 3. Depois de teclar tanto número, aí você não consegue resolver nada. Isso também é para fazer a gente desistir?
Não, é para fazer a gente desistir. Eu sempre acredito que essas estruturas de 0800 ou de saque, de um modo geral, elas existem para nos dar algum tipo de suporte, alguma informação, registrar uma reclamação ou fazer um serviço. Eu acho que tudo depende, novamente, aí da proporção, ou como você disse no começo da sua pergunta, é uma questão de postura diante do cliente. Como é que eu quero que o meu 0800 se relacione com o meu cliente? A minha equipe está preparada para se relacionar, para atender uma reclamação, para receber muitos contatos diante de um problema pontual que a minha empresa teve? Então, acho que é uma questão de preparo da equipe e de processo. Os 2 pontos aí para a gente. Não acho que eles existem para nos enganar ou para deixar a gente chateado, mas temos que levar em consideração também que os números do PROCON ou de sites de reclamação proporcionalmente mostram quem são essas empresas. Do outro lado, para a gente, partindo para o encerramento dessa entrevista, eu quero agradecer muito aqui a presença da Fafita Lopes Perpétuo, consultora e professora, falando de relacionamento, né? Até porque, como eu disse no início, a gente tem que se relacionar com uma série de posturas de serviço e de produtos. No marketing se diz que as empresas ou pessoas não vendem produtos ou serviços, vendem satisfação. Nós queremos cada vez mais sermos satisfeitos por todos. Nós queremos cada vez mais ser clientes satisfeitos, cientes dos nossos direitos enquanto consumidores, cientes do nosso poder diante das empresas. Certamente isso é um desafio para as nossas empresas, independente do porte, uma oportunidade para os 2 lados. E para as empresas pequenas e médias aqui da região, por exemplo, que nos assistem, que muitas vezes o gerente ou o proprietário, que faz às vezes de gerente também, tem uma equipe pequena ou uma equipe até média, mas nem sempre consegue estar na ponta presencialmente para acompanhar o atendimento. Quais são as dicas que você dá para o pessoal ficar de olho na questão do atendimento? Para mim é importante olhar para a sua equipe, quem são as pessoas que estão interagindo com o seu cliente, olhar para os seus processos, porque muitas vezes a solução não depende só da sua equipe, e conversar com o seu cliente. Muitas vezes o gestor ou o proprietário não tem esse contato direto, e eu acho que isso é um ganho muito grande. Inclusive recomendo isso para os meus clientes na minha empresa. Vá lá e converse com o seu cliente, ouça diretamente na sua ponta o que é que está acontecendo. E muitas vezes ele fala, mas Fafita, eu estou aqui no escritório, eu tenho que comprar mercadoria, eu tenho que cuidar da contabilidade, eu tenho que dar suporte aqui, e eu tenho uma equipe lá atendendo lá no balcão ou lá no chão de loja, e não consigo estar presente. Tem que dar um jeito? Tem um jeito. Toda essa operação que você está descrevendo, o meu financeiro, o meu estoque, tudo isso só existe porque você tem cliente. Então, é olhar para o seu cliente para que todo esse processo depois da operação da sua empresa possa funcionar. Tudo que a gente faz na empresa é para o cliente. Sem cliente não tem empresa. É a sua excelência, o cliente. É isso, sua excelência, o cliente. Isso a gente está levando isso ao pé da letra ultimamente. Verdade. Nós podemos comprar, eu estou gostando da conversa aqui, claro, nós podemos definir a nossa compra muitas vezes não pelo preço, mas pelo atendimento? Certamente. Usar a nossa experiência como cliente, isso eu faço bastante, é algo que nos dá essa visão. Como é que eu gosto de ser atendido? Eu realmente gostei da interação que eu tive com essa empresa? E para mim eu não tenho dúvida, nós decidimos a nossa compra muitas vezes pelo relacionamento que a gente tem com a empresa. Olha, você quer saber um pouquinho mais, quer bater um papo com a Fafita Lopes Perpétuo? Eu vou dar uma dica para você. www.fococonsultoria.net.br fococonsultoria.net.br. A Foco Consultoria e Treinamento, a empresa da Fafita, vai fazer uma visita para você. Ela também tem um blog, não é? O blog chama-se Foco no Cliente, e você procura, claro, no Dr. Google, que ele vai ensinar para você o caminho das pedras. As pessoas podem procurar a Foco Consultoria para bater um papo, para fazer um trabalho de como melhorar esse atendimento? Com certeza. A Foco desenvolve trabalho de consultoria e treinamento nessa área de relacionamento, desde prospecção e vendas por telefone, atendimento e pós-vendas. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pela entrevista. Obrigada pela oportunidade. Uma ótima noite. Falando em boas